Quem ama ofertar, quem ama dizimar, amém? Ofertar, dizimar e primiciar também é uma adoração a Deus, amém? A gente cumpre princípio, a gente não é somente receber a palavra, mas é obedecer, é honrar ao Senhor, é mostrar para Ele que nós obedecemos também com a nossa oferta, com o nosso dízimo e a nossa primícia, amém? Eu quero chamar aqui o evangelista Eliel, amém? Aplauda ao Senhor até ele chegar aqui, que irá nos ministrar com uma palavra. Shalom, igreja. Amém. O Senhor me ministrou a respeito de uma palavra, irmãos. É uma mensagem simples, mas muito esclarecedora. Está lá em Mateus 6, nós vamos ler do 31 ao 33. Diz assim, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Irmãos, essa passagem é muito conhecida. Todo mundo aqui já deve conhecer ou já ouviu falar alguma vez. Apesar de ser muito conhecida, irmãos, ela muitas vezes não é praticada, e principalmente em meio aos cristãos. Muitas vezes nós deixamos de priorizar Deus para priorizar as coisas dessa terra. E é uma passagem, irmãos, que é um trecho do Sermão do Monte, um sermão também muito conhecido, e eu tenho para mim que é um sermão que todo cristão deveria levar como regra de conduta ali, levar como primícia da sua vida. Se aplicasse o Sermão do Monte na sua vida, eu te garanto que 99% dos seus problemas seriam resolvidos. O problema é que muitas pessoas, muitos cristãos, nem conhecem, às vezes, e alguns não aplicam. Quando conhecem, não aplicam. Jesus, nessa passagem, irmãos, que nós lemos aqui, nesse trecho do Sermão do Monte, ele está falando sobre ansiedade. Ele está falando para nós irmos totalmente na contramão do mundo. Enquanto o mundo está incentivando que nós nos preocupemos com a economia, nos preocupemos com o futuro, né, o que vai ser do nosso trabalho, o que vai ser da nossa fonte de renda, Jesus está falando aqui, não se preocupa com isso. Tudo isso daí, todos os itens que você precisa para sobreviver, isso daí é acréscimo, isso daí será acrescentado. O que você precisa se preocupar é com o reino e com a justiça de Deus. É isso que tem que ser a prioridade nas nossas vidas. Não que Deus não se preocupe com o nosso sustento, com aquilo que realmente o nosso corpo precisa, mas é que Ele quer nos mostrar o que realmente tem valor, aquilo que tem um valor eterno, não aquilo que tem um valor passageiro. Amém? A comida, a bebida e vestimenta, ela sustenta o nosso corpo, mas o que realmente sustenta a nossa vida é o reino e a justiça e a presença de Deus. E muitas pessoas, irmãos, querem viver e desfrutar do sobrenatural, viver milagres em todas as áreas da sua vida, mas se esquecem de fazer aquilo que é natural, fazer aquilo que está ao alcance, aquilo que o Senhor te deu capacidade para você executar. Um exemplo disso, irmãos, é Pedro, quando ele está no barco atravessando o Mar da Galileia e ele avista Jesus, né? Primeiramente ele não sabia que era Jesus, mas ele diz, né, Jesus, se é tu mesmo, faça com que eu vá até você. E Jesus diz, então vem. Pedro, ele tomou uma ação natural ali. Ele fez o que estava ao alcance dele. Ele saiu do barco. Ele fez aquilo que o Senhor deu capacidade para ele fazer. Aquilo que é natural. E depois que ele obedeceu, depois que ele fez aquilo que é natural, ele viveu um milagre. Ele andou sobre as águas, ele viveu o sobrenatural. E muitas vezes é isso que falta para nós, irmãos. De fazer aquilo que é natural, aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Aquilo que nós sabemos que tem que ser feito, aquilo que o Senhor já nos deu capacidade para fazer, só que nós não fazemos. E existem algumas pessoas que querem viver o sobrenatural sem fazer aquilo que é natural, ou seja, pular etapas. Imagine só é como se fosse um estagiário querendo viver um cargo de presidente.
Ele não tem a bagagem, ele não tem o conhecimento de um presidente, mas ele quer desfrutar das mesmas coisas que o presidente tem. Um salário, um carro, uma sala legal, uma liberdade financeira. É pular etapas isso, meu irmão. É pular o processo. E no reino não existe atalhos, irmãos. No reino a gente precisa fazer aquilo que é natural, aquilo que está ao alcance das nossas mãos, e o sobrenatural Deus faz, irmãos. O sobrenatural é com Ele, pode deixar. Primeiro busca o reino, as demais coisas são acrescentadas, e o sobrenatural é com Ele. Amém? Lá em Provérbios 18:1, se eu não me engano, irmãos, diz que o insensato ele não tem prazer no entendimento. Pelo contrário, ele quer fazer o seu próprio modo de vida valer a pena. Ele não ama a palavra, ele não zela a palavra. Ele não aplica a palavra na vida dele. Só que ele quer desfrutar do que Deus proporciona. Ele não aplica aquilo que Deus direciona, mas ele quer desfrutar das bênçãos do Senhor. E no reino não é assim, irmãos. A gente não compra a bênção, a gente não barganha com Deus, tem atalho, a gente faz o que tem que ser feito para alcançar o sobrenatural. Amém? E o que o Senhor me ministrou, irmãos, muito profundo, foi que se nós quisermos realmente viver as promessas, viver milagres, viver no sobrenatural, sair da nossa capacidade humana e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos, irmãos, viver com duas palavras fundamentando a nossa vida: constância e excelência. Se nós buscarmos a Deus constantemente, se nós nos arrependermos constantemente, se nós vivermos um processo de santificação constantemente, e se nós cumprirmos princípios constantemente, e tudo isso que eu falei com excelência, nós vamos desfrutar do sobrenatural de Deus, irmãos. Isso é fato, é fato. E são coisas simples, assim como esse versículo, que é um versículo básico, que é um versículo que todo mundo conhece, só que muitas vezes não aplica. Então, vamos fazer aquilo que é natural, irmãos, para desfrutar do sobrenatural de Deus. Amém? Hoje o Senhor quer reordenar as prioridades na nossa vida. Ele, enquanto muitas pessoas estão buscando aí os acréscimos, Ele está nos dizendo hoje: eu já liberei aquilo, eu já dei livre acesso ao que é prioridade, que é a minha presença, que é o meu reino, que é a minha justiça. Então, vamos realmente dar valor a isso. Amém? Eu te convido a ficar de pé e nessa hora ofertar de uma forma diferente, irmãos. Venha com consciência do que você está fazendo. Venha fazer com excelência e tornar isso uma constância na sua vida também. Para que você realmente desfrute o sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos apresentar ao Senhor nossos dízimos, primícias e ofertas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradeço pela tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos dá livre acesso à tua presença, Pai. E nos dá livre acesso, Pai, para desfrutar do teu sobrenatural, Senhor. Mas nós precisamos executar o natural, Senhor. E isso nós vamos fazer com excelência e com constância, Senhor. Eu te agradeço, Pai, mais uma vez por essa palavra. E te peço, Pai, que todo o princípio que for cumprido aqui nessa noite, Senhor, venhamos desfrutar das palavras e das promessas que estão sobre esses princípios. Em nome de Jesus. Amém.